Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Vamos seguir nesse projeto abençoado? Hoje vamos ler o primeiro livro de Reis, o capítulo 5 e o capítulo 6, e depois vamos para 2 Crônicas, capítulo 2 e capítulo 3. Mas antes de entrarmos na leitura, não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo estiver no ar. Vamos para a leitura de hoje? 1 Reis, capítulo 5. Salomão prepara a construção do templo. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar de seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou Hirão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, o seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras, e eu não tenho inimigos e não há perigos de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, meu pai: o seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo, não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. E quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras ao alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários. E assim, Hirão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. A cada ano, Salomão forneceu a Hirão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens, e cada grupo passava um mês no Líbano e depois 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. E os trabalhadores de Salomão e de Hirão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. 1 Reis, capítulo 6. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zizi, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento, por 9 de largura, por 13,5 de altura.
A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas, que eram mais estreitas do lado de fora do que pelo lado de dentro. Encostado nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura e as do andar do meio tinham 2,70 metros de largura. E as do andar de cima, 3,10 metros de largura. Cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que a do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava do lado sul do templo, e havia escadas para subir ao 2º e ao 3º andar. E assim, o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostadas nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel nesse templo em que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. O acabamento do templo por dentro, versículo 15. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala inteira, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabeças de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o Lugar Santíssimo, para nela se colocar a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura por 9 de altura e era toda revestida de ouro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro e na entrada do Lugar Santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do Lugar Santíssimo era revestido de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no Lugar Santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no Lugar Santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folhados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas feitas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões eram revestidos de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocado uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No altar
as ombreiras formavam um arco em ponta. As pontas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folhadas a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas e 2 folhas, que eram feitas de pinho, e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por um muro que tinha uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zizi, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do rei Salomão, no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. 2 Crônicas, capítulo 2. O acordo de Salomão com Hirão. O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Alistou 70.000 homens para carregarem o material e 80.000 para cortarem pedras das montanhas, e colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Depois, mandou a Hirão, o rei de Tiro, a seguinte mensagem: Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor, o meu Deus, será adorado. Será um lugar santo, onde queimaremos incensos cheirosos em adoração a Deus e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as tardes, ofereceremos em sacrifício animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas em honra ao Senhor, o nosso Deus. É nossa obrigação fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas, se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para ele? Quem sou eu para levantar um templo digno de Deus e não ser que seja um lugar onde se queime incensos em honra dele? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã pura, vermelha e azul e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com os meus artesãos, que foram contratados por Davi, o meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores, portanto, mandem-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo, e os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de prepararem muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei 2.000 toneladas de trigo, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Em resposta, o rei Hirão mandou a Salomão a seguinte carta: O Senhor Deus ama o seu povo, por isso fez com que você fosse rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus, que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente, que vai construir um templo para Deus, um palácio para si mesmo. E agora, vou lhe mandar Hurã, um mestre artesão, inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan e seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedras e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e de fio de lã púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande trigo e cevada, o vinho e azeite que prometeu.
Nós cortaremos nos montes Líbanos todas as árvores que você precisar. Levaremos as toras até o mar, faremos jagadas com elas e as levaremos por mar até o porto de Jope. Dali você as levará para Jerusalém. Os preparativos para a construção do templo, versículo de número 17. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como Davi, seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 70.000 deles para carregarem o material, 80.000 para cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefes para dirigirem o trabalho. Segundo Crônicas, capítulo 3. Verso 1, a construção do templo. E Salomão começou a construir o templo do Senhor, Deus de Jerusalém, no monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construir no segundo mês do 4º ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário. E a sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro ao lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pino o lugar santo. Revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e ouro do país de Parvim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas do templo, e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala inteira, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usados mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo. E as paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira que foram folheados a ouro e colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas e cada asa media 2,25 metros e 5 centímetros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que as asas de um tocavam numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala a asa de uma tocava na asa do outro, portanto, as asas se estendiam por 9 metros de uma parede à outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. E Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. As 2 colunas, verso 15. E o rei mandou fazer 2 colunas, cada uma media 15 metros e meio de altura, e as colunas em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas eram enfeitados com desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo e ficava do lado sul e chamada Jaquim, e a que ficava do lado norte se chamava Boaz.